Olá, eu sou o professor Roberto Quinino, coordenador da especialização em estatística da UFMG, e hoje eu vou falar sobre o poder das variáveis dummies. Então eu escolhi três problemas que eu vou citá-los daqui a pouco, e a ideia não é resolver esses problemas. A ideia é mostrar para vocês o poder das variáveis dummies. Quando eu olho para trás hoje as inúmeras consultorias que eu fiz no passado, é impressionante como elas me ajudaram a resolver vários problemas. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou discutir com vocês três problemas que englobam possibilidades de uso de variáveis dummies e possibilidade de usá-las depois de formas diferentes para cada problema que pode surgir. Então, assim, não podemos esquecer, né, que no curso de especialização em estatística a gente vê muitas matérias. Mas aqui eu selecionei um tópico que vem até um pouco antes, né? Antes propriamente dito dos vários testes que a gente vai fazer. Então lá na especialização a gente vai ver cursos como exploratória de dados, inferência, probabilidade, regressão linear, não linear, multivariada, planejamento de experimentos, amostragem, análise de séries temporais, controle de qualidade, aí vai, né? Mas aqui eu quero mostrar algo que realmente me marcou, que é o uso das variáveis dummies. Existem técnicas também que podem ser usadas para os mesmos problemas que vocês vão poder discutir depois de uma especialização, poder usar na monografia, como dados longitudinais, efeitos aleatórios, mas aqui eu quero mostrar realmente algo que me marcou desde 1992, né, quando eu comecei realmente a fazer consultorias. Já fiz consultorias com os maiores institutos do Brasil, com as maiores consultorias também estratégicas, né? Vou aqui descrever rapidamente os problemas, tá? Que eu vou citar, e depois nós vamos gravar 3 vídeos, cada um para cada problema e com esse poder das variáveis dummies. O primeiro, vocês vão lembrar, quem fez um curso de estatística básica, né? Ele é bem conhecido, mas não me interessa a solução, e sim o uso das variáveis dummies. Então vamos lá, né? O primeiro problema, eu vou comparar o estacionamento, o tempo para estacionar dois tipos de carros, carros A e B. Aqui eu tenho 14 pessoas e eu estou registrando aqui o tempo que as pessoas gastaram para estacionar certinho, né, na vaga, paralelamente, tudo bonitinho, usando o carro A e B, foi alocado aleatoriamente, todos os preceitos aqui de um bom planejamento, né? Então, só como exemplo, aqui eu demorei 37 segundos, a pessoa 1, né? E ela demorou 17,8 segundos utilizando o carro B. E assim por diante. Esse problema, ele é bem conhecido, né? Ele é conhecido como teste pareado, teste T pareado aqui. Então ele vai ser tranquilo, né? Depois a gente vai ver o segundo problema, que é o seguinte, né? Vamos voltar aqui. Eu vou estudar um problema onde eu vou avaliar o acabamento de uma pintura com dois fatores: o tempo de secagem e a tinta utilizada. Aqui vai ser o acabamento. Eu vou mostrar como é importante conhecer as variáveis dummies para explicar um problema desse tipo. Eu vou considerar a interação, né? Vocês vão ver como é tranquilo utilizando a variável dummy. E para fechar essa sequência dos três problemas, eu vou discutir o terceiro problema, que ele é bem interessante também. Eu tirei aqui do guia para tratamento estatístico da validação analítica lá da Anvisa, né? E qual é o meu problema? Eu quero avaliar o efeito matriz. Em termos práticos, eu estou aqui avaliando a absorvância, né, em função da concentração. Eu faço 3 réplicas e eu preciso verificar se essas 3 réplicas, igual está escrito aqui no manual da Anvisa, se elas possuem a mesma inclinação. Então, cada vídeo pequeno vai tratar desses problemas. Mas vejam, de novo,
a solução do problema não é tão importante. O que eu quero mostrar aqui é a capacidade das variáveis dummies. Então eu vou voltar aqui para o primeiro, né? Que vai ser o primeiro vídeo. Então, como eu falei, eu estou aqui querendo descobrir se o tempo médio de estacionamento utilizando o carro A é igual ao do carro B. Lembrando que eu tenho 14 pessoas realizando 14 pessoas selecionadas aleatoriamente. Vejam que nesses vídeos eu não estou preocupado em avaliar os preceitos dos testes de hipótese. Então, daqui a pouco, né, eu vou começar a falar, vou considerar resíduos, vou considerar a componente erro aleatório, mas eu estarei sempre supondo que todos os preceitos usuais de normalidade do erro aleatório, de homocedasticidade, de independência, estão todos satisfeitos. Isso são pontos que a gente pode ver ao longo de um curso. No curso, a gente, obviamente, trata situações onde isso não é satisfeito, com testes não paramétricos, com bootstrap, que é uma coisa muito legal, né, cara, né? Mas tem que lembrar, por exemplo, né, eu estou aqui discutindo especialização em estatística, mas especialização em estatística e inteligência em ciência de dados, por exemplo, é praticamente muito parecido. As duas são dependentes. Então, alguém para fazer ciência de dados precisa dominar essa parte da estatística. Que a gente poderia até chamar aqui que está construindo um modelo de aprendizado supervisionado, mas isso é outra história para um outro momento ao longo do curso. Primeiro eu vou discutir esse ponto aqui. Para resolver o problema propriamente dito, não é muito difícil, né? Então, assim, a solução desse problema é muito conhecido, mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar o poder da variável dummy. Então, aqui, se eu não estou preocupado com as variáveis dummies, eu posso simplesmente calcular a diferença, né? Muito rápido. Eu calculo a diferença, olha que beleza, né? Menos. Veja que eu não estou usando nada de variáveis dummies, só estou mostrando aqui. Aí eu venho aqui, né? Calculo o desvio, esse é o teste T pareado, estou supondo que essa distribuição aqui é normal, então não estou preocupado com isso. Aqui é só para a gente fazer rapidamente. Calculo o desvio. Então, tem o desvio padrão aqui, né? Amostral aqui, desses dados, dividido pela raiz de n. Nós temos 14, né? Vamos colocar raiz para ficar bonitinho, né? Eu estou resolvendo, não é isso que me interessa muito, mas eu vou mostrar para vocês como é que resolve, para vocês enxergarem depois a solução via variáveis dummies, né? Calculo aqui a média. Muito tranquilo, né? Então, assim, ó, estou calculando sempre da diferença, né? Qual que é o meu objetivo? Se essa média puder ser considerada zero, então, em termos estatísticos, aqui é como se fosse um teste de hipótese, né? Podemos até colocar aqui do lado para a gente lembrar, né? Então, eu estou aqui testando se a média da diferença é igual a zero, vou colocar certinho, contra H1, a média da diferença é diferente de zero. É esse o meu objetivo. Então, para isso, é o teste T pareado, famoso, né, cara, né? Então, vamos calcular aqui a estatística T observada, né? Eu simplesmente vou dividir a média dividido pelo desvio padrão. O desvio padrão aqui, né, que é o erro padrão, que a gente está dividindo por raiz de n, né? Muito bem, né? E agora eu vou calcular. Então, só para lembrar, né, cara, né? É como se fosse um teste bilateral. Só lembrar aqui, ó. Igual a zero conta diferente de zero, né? Então, a gente tem um teste aqui bilateral. Então, para calcular o p-valor, não é esse meu objetivo no vídeo aqui, eu simplesmente venho aqui e calculo o p-valor. Muito bem, eu simplesmente, né? Veja que o T observado é o 0,35, né? Então, ele está mais próximo de uma eventual região de rejeição à direita. Então, para calcular
o p-valor é simplesmente 1 menos a área, né, de este t, onde que está você? Está aqui. Do valor que eu observei, com grau de liberdade. Para esse teste T, obviamente, durante uma especialização em estatística, isso aqui vai ser dado com calma, né? No curso básico lá do início do primeiro semestre, né? Mas aqui é sempre n-1, tá? Esse parâmetro. Então, como eu tenho 14, será 13. E eu preciso a área acumulada. Muito bem. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. Coloquei. Como é bilateral esse teste, igual conta diferente, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Então veja que o p-valor aqui deu 0,72. Se você usar um nível de significância usual, por exemplo, 5%, então eu não rejeito que a média da diferença é igual a zero. Ou seja, em termos estatísticos, o tempo de estacionamento usando o carro A e o B são iguais, considerando o nível de significância 5%. Então a solução é tranquila, né? Sem problemas, né? Só que não é isso. Isso aqui praticamente todo mundo sabe, né? Eu brinco que eu e a torcida aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu falo que é a torcida do Galo, pode ser a torcida de cada time em cada estado aí, né? Então é tranquilo, sem problemas, mas não é isso que a gente está aqui conversando, né? Então vamos pensar agora como é que eu resolveria. Olha como é interessante, né, esse problema. Então já resolvemos, vamos aproveitar e vamos resolver aqui no R também, que é curioso para ver se está tudo certinho, né? Vou abrir o R aqui, tá? Então deu 0,72 aqui, não é esse o meu objetivo, né? O R já abriu aqui. Vou puxar aqui as informações no R, né? Então tá aqui, vou até fazer uma cópia aqui para mim poder puxar lá no R na primeira aba sem me preocupar muito. Vou fazer uma cópia aqui. Chamar de C, tá? Só para falar que é a cópia do primeiro caso que eu estou avaliando. Vamos apagar isso aqui para não dar confusão lá. É o P aqui, né? E aqui é cópia. Então eu venho aqui, né? Vou importar esses dados do Excel. Eu estou aqui. Abrir. Ok, estou puxando aqui. Eu puxei até diferença, não precisava, né? Mas até é bom. Abrir aqui, né? E a gente pode fazer o teste T aqui, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, caso vocês não estejam vendo, né? Então ele recebe, né? Vamos colocar a função do teste T, né? T-teste. Eu tenho aqui a variável, né? P dólar, né? Que é o primeiro tempo de estacionamento. Eu tenho o segundo tempo de estacionamento. E tenho, vamos colocar pareado igual a verdadeiro, né? Senão fica um teste T independente, né? E, na verdade nós temos dependência, é a mesma pessoa que estacionou os carros A e B. E aqui você tem o teste realizado no R, né? Então, pedi o sumário aqui, só como curiosidade, né? Deixa eu pedir ele aqui, onde que ele está?
Eu acho que não precisava pedir o sumário, né? Então vamos pedir aqui só o R mesmo. Já estava pronto, né? De vez em quando eu acabo pedindo o sumário. Vocês estão vendo aqui, ó? Então era direto, né? Então, aí você chega, pede. Aqui eu fiz só para esclarecer, né? O meu erro, ó, eu fiz e estava pedindo o sumário. Não, era só digitar R aqui que já saía. Ou seja, o mesmo valor que nós obtemos aqui na solução. A decisão é, então, que eu não rejeito que a média de A é igual à média de B com significância 5%, porque o p-valor aqui deu 0,726, muito maior do que o nível de significância usual, 5%. Ok, isso eu acho que todo mundo já sabia, né? E agora a gente entra realmente em entender tudo isso. Para isso eu vou precisar um pequeno conhecimento de análise de regressão, mas eu acho que não vai ter problema. Eu vou explicar com calma aqui nesse vídeo. Então vamos lá, né? Vamos fazer isso aqui agora usando esse arquivo aqui. Veja que se você quisesse aqui verificar a normalidade também, né? Da diferença, que é um dos requisitos também, não seria diferença, né? Eu posso usar o Norteste aqui, por exemplo, o Anderson Darling. Eu poderia colocar aqui na diferença, né? Que seria o P, a diferença que eu trouxe. E aí a gente falaria a diferença, deu um p-valor aqui de 0,25, né? Que é maior do que o nível usual de 5% de significância. Então não rejeito a normalidade ao nível de 5% de significância da diferença aqui. Isso é algo para ser discutido com calma ao longo do curso, né? Porque tem muita explicação aqui como que é feito esse teste. Em geral, é um teste bem interessante, né? Ele compara duas situações, né? Quase com uma perspectiva não paramétrica, mas não é, né? E aí fica bem interessante. Mas aqui o nosso objetivo é outro. Muito bem, vamos voltar aqui, né? E vamos entender o poder da variável dummy. Vejam que esse teste T pareado tem duas situações muito interessantes. Primeiro, que uma pessoa ela estaciona os dois carros. Então essa informação aqui é dependente dessa informação, elas são correlacionadas, né? Não tem jeito, porque estacionando o mesmo carro. Então eu preciso mostrar que as pessoas são diferentes. Então, de alguma forma, meu modelo tem que indicar essa diferença entre as pessoas. Pode ser uma pessoa que tem problemas de direção, outra melhor, então o modelo precisa mostrar isso. Além disso, eu preciso mostrar que são dois carros diferentes. Como que a dummy faz isso? Então, a beleza da dummy, e aí entra com regressão, a beleza da dummy está justamente aqui. Para explicar, então, só relembrando aqui, ó, eu vou criar um modelo. O que eu fiz aqui agora foi isso. Eu comparei MA com MB, isso aí todo mundo sabe, transformei na diferença e tudo bem. Agora eu vou mostrar o entendimento por meio da variável dummy. Não estou interessado em resolver o problema, estou interessado em te mostrar como a dummy pode ser utilizada nesse caso. Para que eu estou complicando simplesmente? Não. Quando surgir novos problemas no futuro, você cria uma capacidade total, né, de resolver problemas dos mais variados tipos com essas variáveis dummies. Tem soluções diferentes? Tem. Esse caso, por exemplo, aqui é um caso particular de dados longitudinais, podemos usar efeito aleatório, mas não é isso. Eu quero te mostrar algo que me ajudou muito desde 1990 até hoje, né, que é o uso das variáveis dummies. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou utilizar variáveis dummies para explicar a diferença entre as pessoas. Como eu tenho 14 pessoas, sempre, regra padrão, é utilizar o número de pessoas, o número que a gente chama níveis em planejamento de experimentos, menos 1 para categorizar, para explicar a diferença das pessoas. Então eu vou precisar aqui de
13 dummies, 13 variáveis dummies, porque eu tenho 14 pessoas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou categorizar minhas pessoas. Então, eu vou precisar de D1, D2, e eu vou explicar aqui o que é as dummies agora, né? D3, então eu vou precisar aqui de 13 pessoas, tá? De 13 variáveis dummies, desculpem. Como que eu categorizo? Então, eu preciso mostrar aqui as pessoas agora, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou categorizar, ó. 1, 0, se for a pessoa número 1. 0, 1, 0 se for a pessoa número 2. Estou categorizando. E assim por diante. Tá? Então, eu vou fazer rápido aqui agora. Vou apagar aqui, tá? E vou mostrar para vocês como é que fica. Então, veja. Basicamente, eu estou fazendo aqui, ó. Então, o objetivo é te mostrar que essas variáveis dummies vai estar codificando a diferença entre as pessoas diferentes. Veja que eu não estou preocupado em resolver o problema, estou te mostrando uma ferramenta para você resolver futuros problemas. Então, se você se depara com um problema, por exemplo, de um operador de celular que tem que comparar as regiões ao longo do Brasil, e você quer considerar as regiões como uma variável explicativa, é só você usar o número de dummies menos 1, número de regiões menos 1. E sempre ao final você codifica com esse padrão internacional aqui. O último nível é sempre menos 1, menos 1, menos 1. Está codificado. Tá? Então, e como é que eu codifico, como é que eu explico que são dois carros diferentes? Então, eu venho aqui, já criei D13, né? Vou criar agora D14. Porque só D14 eu tenho o fator carro, que é A e B, com dois níveis. Então, eu só preciso de uma variável dummy. Então, eu venho aqui, ó, carro A, carro B. Ele começa com a variável 1, como eu comecei aqui em cima, né? Mas não tem mais para onde ir, né? Porque acabou, porque é uma só. Então já termina no menos 1 aqui embaixo. Ok, né? Então, novamente, né? Novamente, não pensa que eu estou resolvendo o problema, porque senão fica parecendo que eu estou complicando o problema. Então, eu estou dando condições para você pensar qualquer coisa, qualquer bagunça que eu poderia fazer aqui, que a situação real poderia demandar, com as dummies, numa situação categórica, eu poderia explicar, modelar. Tá? Com isso, com essas dummies e com as dummies das pessoas e as dummies do carro, eu posso criar um modelo de regressão que é esse aqui, ó. A resposta, o tempo de estacionamento vai ser igual a uma constante, o beta zero, mais a diferença entre pessoas, tá? Pode ser, essas daqui vão me explicar qual pessoa é, na verdade vai até aqui, né? E qual carro que é. Mais um componente erro aleatório, que durante o curso, né, obviamente, a gente discute muito esse erro, né? A gente avalia os resíduos para verificar se esse erro, se ele tem distribuição normal, se ele é homocedástico, se eles são independentes, se não. Tem várias técnicas que eu posso usar aqui, tanto não paramétricas como computacionais, como Bootstrap e outras, né? Mas assim, o nosso objetivo aqui é verificar se você conseguiu entender essa estrutura. Nossa, que estrutura complicada, né? É muito mais fácil fazer a diferença. Sim, mas fazendo daquele jeito você não enxerga que você está modelando exatamente isso. A diferença entre pessoas, a diferença entre carros, e você tem o seu modelo.
Então, imagine, você pode fazer o que você quiser ali. Pode colocar outros atributos, pode generalizar. Ah, outra coisa, né, que você pode fazer, pode não ter só o carro A e B, pode ter o carro A e C. Aí você precisaria de duas dummies aqui. Como eu falei para vocês, ao longo do curso tem outras ferramentas também que podem ser utilizadas aqui, muitas vezes com resultados até mais sofisticados, mais poderosos, que a gente fala na estatística, né? Ou seja, o poder do teste é melhor. Mas, no entanto, a complexidade aumenta também muito, que é os efeitos aleatórios dos dados longitudinais. Por enquanto, se você entender aqui, a questão de complexidade melhora depois, fica muito mais tranquila. Muito bem, entendido isso, vamos modelar e ver se a gente chega na mesma resposta que eu falei para vocês. Mas o importante era você entender essa estrutura. Se você entendeu, nós estamos um bom começo, né? Vamos colocar essas informações aqui então, né? Veja que eu tenho o tempo aqui, né? E vamos criar uma estrutura aqui. Então, a estrutura é o Y, né? E aqui eu tenho as pessoas, né? Então, eu tenho as respostas. Então, tem tempo do primeiro. E eu tenho, vamos colocar aqui do lado, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. E eu tenho o tempo do segundo. Ok? Vamos só repetir aqui para a gente lembrar, né? Meu vídeo aqui parece que parou, né? Tirar então. Ó, aqui eu vou classificar então com as minhas dummies que eu quero. O 37 foi avaliado pela pessoa 1. Então eu tenho que vir aqui, né? E colocar a dummy. Mas o 25.8 foi pela pessoa 2. Então basta eu vir aqui, ó, e colar aqui do lado, né? Vamos colar com as dummies, né? Para você entender. O 17.8 também foi pela pessoa 1, então é só colar aqui de novo, né? Só que agora eu não posso colar os labels, né? Ok, vamos chegar aqui para o lado. E finalmente eu tenho a variável 14, a D14, a dummy D14, que vai me falar se eu utilizei o carro tipo A e o carro tipo B. Então, se vocês notarem, as primeiras, né, D14, todas foram utilizando o carro tipo A, no formato que eu coloquei aqui. Eu venho aqui até esse, e depois eu venho aqui até esse. Muito bem. Então, meu modelo está estruturado. Ó. Com essa planilha aqui, eu estou entendendo tudo que está acontecendo. Então, vejam. O tempo de estacionamento depende da pessoa e depende do carro. Tá? Então, acabei de criar meu modelo e não estou preocupado só em resolver o problema. Estou mostrando para vocês que vocês poderiam resolver diversos problemas diferentes, com mais fatores, com mais carros e assim por diante, utilizando essa estrutura. Já ficou grandinha, mas ficou compreensível, né? Numa consultoria, o que importa é você ter a solução. E agora a gente precisa resolver, né? Então, nós temos um modelo de regressão aqui, não preciso disso aqui, vou até apagar, né? E vou relacionar aqui. Para fazer isso, para resolver o teste que eu quero, o que eu quero mesmo é descobrir se isso aqui é relevante ou não. Ou seja, o coeficiente do carro B14 pode ser considerado zero ou não pode. Se puder, eu estou dizendo que essa variável não é importante no meu modelo. Consequentemente, eu estou dizendo que as médias são iguais.
é isso. Então, regressão realmente com dummies é uma variável poderosíssima, né, para você entender e resolver diversos problemas. Então, eu estou testando aqui se beta 14 é igual a zero. Veja, se for, você está dizendo que a variável carro, que é a D14, lembra que D14 é igual a 1 se for o carro A e menos 1 se for o carro B. Se o B14, o parâmetro B14 for igual a zero, consequentemente, o carro não é relevante, o tipo de carro não é relevante, né, para o tempo do estacionamento. É isso que a gente vai fazer aqui agora. E para fazer isso, eu trabalho quase sempre, né, aí vai mais uma dica, né, com a distribuição F, nosso querido Fischer, né, que ele desenvolveu para a gente. Basicamente, eu vou calcular o R2, o coeficiente de determinação, para quem já fez regressão, senão você tem que dar uma recordada lá, menos o coeficiente de determinação, tirando a variável que eu estou avaliando, dividido aqui pelo número de parâmetros em H0. Vai ser 1, que só tem um parâmetro em H0, e aqui embaixo. Eu vou fazer com vocês com calma ali agora, aí talvez não fique tantas dúvidas, né? Obviamente no curso a gente faz bem devagarzinho, né? Vamos fazer? Tem várias maneiras de fazer, tá? Eu posso usar o Progilin ou posso usar o modelo direto do análise de dados aqui da regressão. Quando você não instalou ainda o análise de dados, o ideal é usar o Progilin. Então eu vou usar o Progilin aqui porque fica mais fácil. Então, basta você digitar igual Progilin. Eu vou fazer dos dois jeitos para você perceber. Você quer estimar os parâmetros. Tá? Todos esses parâmetros aqui, o método é o mínimos quadrados. Beta 0, beta 1, beta 2, até beta 14. Então eu venho aqui, ó, Progilin, valores conhecidos de Y. Venho aqui e pego o tempo de estacionamento. Valores conhecidos de X. É toda a matriz que explica o Y. Eu venho aqui e pego todo mundo. Quero constante? Quero beta 0? Quero as estatísticas? Quero tudo, né? Pronto, quando você dá um Enter, ele sai um número só. Você pode aqui colocar uma área grande para sair todas as respostas que você quer. Você aperta F2 e aperta Ctrl Shift Enter simultaneamente. Esse número que está aqui nessa posição, eu tive que olhar no manual, né? Ele é o R2. É o R2 completo. É o R2 do meu modelo completo. Tá? Então, vou marcar aqui. Veja que eu posso fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui do lado só para vocês verem, né? Uma outra forma de fazer no Excel. No R também dá para fazer, mas nesse vídeo nós estamos aqui só discutindo basicamente uma coisa mais tranquila, né? Uma motivação de entendimento das dummies. Então eu posso vir aqui, dados, análise de dados, pego a regressão, tem um suplemento super bonitinho aqui, ó. Coloco a variável Y. Aqui eu posso colocar até label, fica super bonitinho, ó. E coloco a variável, a matriz X, né? Então coloco todas as minhas dummies aqui, ó. Digo que tem rótulos e peço para soltar aqui do lado. Poderia pedir resíduos, tem muita coisa que a gente pode pedir aqui, né? Vamos pôr aqui do lado, né? Intervalo de saída. Pronto. Quando você der o OK, ele vai resolver a regressão e vai sair exatamente o R2 que a gente tinha calculado aqui, ó. O mesmo, tá? Então, que fica mais bonitinho, mais formatado, né, cara? Então, toda uma discussão mais interessante aqui. Cuidado, tá? Esse teste aqui não é o que a gente quer, né? Então, só toma cuidado. O que a gente quer é testar se o beta 14 é igual a zero, conta diferente de zero, porque o beta 14 é justamente se o carro ele é relevante para o meu modelo.
considerando que as pessoas são diferentes e considerando a dependência que existe, ou seja, a pessoa 1, ela que utilizou o carro A e B, então tem uma dependência aqui. Então é um teste T pareado, mas você está entendendo algo para você aplicar em coisas diferentes no futuro. Então vamos fazer aqui embaixo agora o que eu preciso também. Veja que eu fiz agora, eu fiz utilizando o modelo completo. O que é o modelo incompleto? O modelo incompleto na estatística, a gente diz que é um modelo que adota isso como uma verdade. Se você adota isso como uma verdade, você está dizendo para você não utilizar a variável D14. Então eu venho aqui, ó, a gente chama de incompleto, igual a proglim, valores conhecidos de y, a mesma coisa. Vejam que no proglim eu não posso pegar o label, né? Ele é mais pobrezinho, mas ele é fácil de usar, né? Então eu gosto muito. Valores conhecidos de x. Cuidado que os valores conhecidos de x agora é adotando o H0 como verdade. Então o D14 não existe. Então vem aqui até o D13. Quero intercepto, quero estatísticas. Muito bem, muito bem. Vou aqui, veja que eu posso pegar uma área maior, não tem problema, porque o pedaço que não tem informação, ele simplesmente coloca o não disponível ali, né? Cardinal não disponível. Jogo da velha não disponível, né? Então, aperto F2, Ctrl, Shift, Enter. Aí eu tenho aqui. Aqui eu já fico com uma ideia muito boa, viu? Já ajuda bem, eu gosto disso aqui, inclusive. Aqui é o completo, né? Só para a gente lembrar. E aqui é o incompleto. Vejam que utilizando o modelo completo com a variável carro, eu tive um R2, um coeficiente de determinação de 64,354. Quando eu tiro essa variável, quando eu tiro a variável tipo de carro, meu R2 caiu para 0,64002. Ou seja, o tipo de carro já está tudo levando a crer que não é importante, né? Ele não contribuiu em quase nada para o meu R2. Então é isso que eu vou fazer aqui agora, um teste formal, mas assim, já está bem... já está gritando, né, que realmente parece que ele não é relevante. Então nós vamos vir aqui, vamos calcular o nosso F observado aqui, ó, e calcular o p-valor, né, como manda o figurino. Lembrando que num curso formal, né, quando a gente estiver fazendo um curso definitivo, eu tenho que verificar os resíduos, eu tenho que verificar tudo para tomar a decisão, para que o teste seja válido. Apesar que muitas vezes é até robusto, mas robusto no sentido de normalidade, mas tenho que verificar, e caso contrário, tenho que usar uma técnica ou não paramétrica, ou uma técnica computacional, como o Bootstrap, que eu gosto muito, inclusive, né? Muito bem, vamos aqui aplicar essa formulinha, tá? Que é o coeficiente F do Fischer, vou aplicar essa formulinha, que é igual, então vai ser R2 completo menos R2 incompleto dividido pela quantidade de parâmetros que está em H0, nesse caso que a gente está interessado é um parâmetro só, o beta 14. Veja que se fosse 3 carros, né, aí eu precisaria de 2 dummies, então aqui seria beta 14, beta 15, por exemplo, né? Então tem que tomar cuidado, cada caso é um caso. Esses vídeos, inclusive, estão aqui para te motivar a entender a solução de diversos problemas que te interessam eventualmente numa situação particular sua, numa consultoria sua. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir por 1, porque só estou um parâmetro. Eu vou colocar até parênteses para não me perder. Muita gente se perde quando você não coloca os parênteses suficientes, né? Vou fechar aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho, que eu não sei se vocês estão enxergando. Muito bem. Tudo isso é dividido por 1 menos R2 completo
dividido, aí vem uma coisa importante, aqui é dividido pela quantidade de dados que eu tenho, só lembrando que a quantidade de dados que eu tenho aqui são 28, tá? Porque eu empilhei aqui, então tem 28 y diferentes. Então eu tenho 28 menos o total de parâmetros que eu estimei. Então eu estimei quantos parâmetros? Beta 1, beta 2, beta 3 até beta 14, 14 mais o beta 0. Então eu estimei 15 parâmetros. Ok? Então eu estimei 15, porque tem um beta 0. Então menos 15. Então eu estou aplicando essa fórmula aqui. Eu calculei o F observado. Muito bem, parece que está tudo certinho, né? E agora eu vou calcular o p-valor. O p-valor no teste F eu gosto muito, porque ele é unilateral, diferente daquele que eu mostrei para vocês no teste T pareado, né? Que era que eu tenho que multiplicar por 2, aqui não. Aqui basta lembrar que ele é unilateral à direita, então seria igual a 1 menos a área direto, né? Então, dist F, o F observado, que a gente acabou de calcular. Primeiro parâmetro, é só você vir aqui pegar esse primeiro parâmetro aqui, ó, que nesse caso é 1, só tem um parâmetro em H0. Segundo parâmetro, é só você vir aqui e pegar isso aqui, ó, quantidade de dados, 28, se eu não errei, né, menos o número de parâmetros estimados, que foram 15 parâmetros, né, de beta 0 a beta 14. Então, 15 parâmetros. E tenho que avisar para o Excel que eu quero área, então código 1. Muito bem, então agora eu dou Enter e obtenho exatamente o mesmo p-valor que a gente tinha obtido aqui. Então, obviamente, né, cara, você deve falar, não, mas a solução aqui é muito mais tranquila. Sim, só que essa solução aqui te dá um poder, vou até exagerar, infinito de resolver soluções categóricas. Então, assim, é uma beleza. Você começa a entender essa relação de dependência, né? Você pode colocar, ó, se você colocar o terceiro aqui, a gente chama de medidas repetidas, né? Então você poderia resolver o problema. Como eu falei para vocês, tem coisas mais sofisticadas, como dados longitudinais, que melhora mais ainda, né? O resultado, ele é mais poderoso. Quando a gente fala poderoso em estatística, a gente quer dizer que o poder é 1 menos o erro tipo 2, né? Então, no teste de hipótese, né? Então, assim, é sempre bom lembrar. Tem dois erros no teste de hipótese, né? Tem o erro tipo 1, que é o nível de significância, né? Que é a probabilidade de rejeitar H0 da que H0 é verdade, né? E tem o erro tipo 2, que é a probabilidade de não rejeitar H0 da que H0 é falso. Então, normalmente a gente fixa, por Neyman-Pearson, né? A ideia era fixar o erro tipo 1 e minimizar o erro tipo 2. Eu até gosto disso, porque tem uma abordagem de programação matemática em teste de hipótese, que é uma das coisas que eu gostei muito no meu curso de programação matemática, né, de pesquisa operacional. Bem, voltando aqui, né, a gente tem o mesmo resultado, obviamente. Ah, então, mas isso é muito mais complicado do que simplesmente fazer o teste T pareado? Sim, mas aqui te dá asas, né? Então você pode resolver vários casos, inclusive esse caso que eu acabei de falar. E se forem 4 carros diferentes e aí por diante, né? E se for mais alguma outra variável categórica, ou tiver uma outra variável que não é categórica, você começa a misturar com o poder da dummies e da regressão tudo isso. Bem, espero que você tenha gostado da parte 1, que é o problema 1. Nós temos mais curiosidades das dummies, né? Que nós vamos discutir depois nesse problema do segundo problema, né? Então aqui seria bom que você conseguisse repetir tudo isso aqui, né? Acho que dá, porque é poucos dados, né? Então você cria uma estrutura. Então espero que essa capacidade de utilizar variáveis dummies te ajude a resolver problemas, tanto para quem não está matriculado na especialização, como para quem está na especialização. Eu estou divulgando esse vídeo de maneira geral, né? Então isso permite uma impressionante utilização da estatística, né?
em várias situações práticas, lembrando que você tem que fazer todas as verificações de hipóteses necessárias do modelo de regressão, né? Normalidade dos resíduos, homocidasticidade, independência. Caso não satisfaça isso, tem que usar algum método apropriado, que é, obviamente, você precisa fazer um curso um pouco mais amplo do que um pequeno vídeo aqui. Ok? Espero que tenha gostado dessa parte 1. Em breve vou gravar a parte 2, que é utilizar a variável dummy agora com interação. Como que eu coloco a interação com a utilidade, com o uso da variável dummy. Era isso nesse primeiro vídeo, né? Espero que tenha ficado compreensível, né? E a gente possa dar uma discutida. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.